Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, filho meu. Não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Olá, vamos começando, vamos mandando aviãozinho aí pro povo entrar. Convidando o pessoal aqui no WhatsApp. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, Esperando o pessoal entrar. Vamos lá, gente. Convidando aqui pelo WhatsApp. Vamos lá, gente. Vamos chamar o povo. Um dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua. Pastor Carlos. Vamos lá, gente. Vamos mandar avião aí pro pessoal. Nossa primeira live aqui no Instagram. No Instagram é a primeira vez pra mim. Pode se frustrar. Não se frustra. Vamos lá, tô mandando aviãozinhos. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Olá, gente. Stephanie, Pastora Neide. Só gente boa. Ricardo. E aí, gente? Vanusa. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Marido. É muito bom, marido, assistir a live da gente, né? Gente, que prazer poder falar um pouquinho com vocês. Elisângela tá sempre com a gente também, né? E a gente daqui a pouco vai entrar com a nossa convidada da noite, a Elisângela, que além de ser pedagoga, é mãe de autista, né? A gente tá começando um novo ciclo de temas. Essa é a última live de 2021, gente. Eu espero, assim, que nós possamos sair daqui dessa live acrescentados em conhecimento, acrescentados naquilo que nós não sabíamos, né? Às vezes a gente se pergunta assim, o que falar, né? Mas uma frase que você diz que eu não sabia vai acrescentar na minha vida.
Então que hoje nós possamos trocar muitas experiências aqui, né? Vocês falarem um pouquinho do que vocês sabem, nós falarmos um pouquinho do que nós sabemos e nós vamos sair daqui muito acrescentados. Gente, como sempre a gente começa a nossa live, né? Só um momentinho. Como sempre a gente começa as nossas lives. Eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus que tá lá em Romanos 8:28. Que diz assim, que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e dos que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que são muitas situações que temos vivido, mas que em todas elas o Senhor tem um propósito. E eu queria orar nessa noite com vocês, antes da gente chamar nossa convidada, né? Eu queria orar um pouco, colocar esse momento diante do Senhor. Eu convido vocês nessa noite a estarem orando comigo. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa noite nós queremos colocar esse momento diante do Senhor. Tudo que aqui for falado, Deus, seja para acrescentar, ó Pai, no conhecimento de cada um de nós. Pai, que possamos sair daqui não, ó Deus, em uma live comum, Senhor, mas em uma live, Deus, onde será, ó Deus, esclarecido, que mentiras serão desfeitas. Senhor, que seja uma noite, ó Deus, em que mães, Senhor, em que famílias vão ser, ó Deus, aliviadas, ó Deus, de um peso que não precisam carregar, Pai. Deus, nessa noite, Senhor, que nós possamos ser o teu instrumento neste lugar, nessa rede, Senhor, para alcançar muitas famílias, para abençoar muitas famílias, Pai, em nome de Jesus. Amém, gente? O pessoal tá chegando aí. Priscila, Michele, sejam todos bem-vindos, gente. Lu Correia, sejam muito bem-vindos. Eu vou estar chamando a Elisângela aqui agora pra gente estar conversando. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Meu Deus. Vamos lá, gente. Alê, seja bem-vinda. Elisângela Barcelos, acena pra mim, por favor, porque eu não tô te achando aqui. Vamos lá, gente. Tenho certeza que vai ser uma noite muito esclarecedora para todos nós. Elisângela Barcelos. Achei. Ver se vai aparecer aí para você. Oi! Oi! Boa noite! Oi. Chegamos, Boa noite. Né? Chegamos. Tá baixinho para mim aqui, para você tá ouvindo, ok? Tô ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Oi, tá Tô ouvindo? ouvindo bem. Tá, botei Tô ouvindo, o fone, legal. tá ouvindo melhor. E aí? Uhum. Bom, Elisângela, E eu vou te aí, dar- tudo bem? agora tá melhor que a gente vai conversar, né? Meu É amor, verdade. se apresenta, fala pra Hum. esse povo bonito que tá aqui com a gente. Quem é Elisângela? Fica à vontade. Gente, eu sou Elisângela Barcelos. Eu sou mãe de um autista que vai fazer 20 anos, agora em maio de 2022. Acabou de terminar o ensino médio e fez o Enem. E o Meu sonho Deus! dele é ser historiador, ser pesquisador. Não foi fácil, não é fácil, mas cada caminhadinha que a gente dá é uma vitória. E eu tenho muito orgulho de ser mãe de Fernando Augusto. Meu Deus. E é mãe de Quiser Fernando perguntar Augusto, alguma mas coisa? tem mais alguém aí, né? Eu sou mãe de Fernando, sou mãe de João Pedro, de 9 anos, vai fazer 9 anos, dia 28, agora terça-feira que vem. E sou mãe de Manuela, de 2 aninhos. Manuela é a raspinha do tacho. Meu Deus, é muito criança.
Ai, Ah, então, Elisângela. Mas assim, é, o autista, o único autista é o Fernando, né? só Fernando Augusto que é autista. É, aí quando a gente fala em autismo, né? Aí quando você falou mitos e verdades, o Tem muitos mito que eu mitos, vejo né? assim, para mim, o primeiro mito que mais me, como mãe, me deixa quando eu falo para as pessoas que ele é autista, que as pessoas falam assim, nossa, ele não tem cara de autista. Aí eu não sabia, eu fico assim, não, eu não sabia que autista tinha cara, porque as pessoas associam que para ter É alguma, bem assim, né? tem que ter alguma Bem característica assim. física, Porque o autismo não tem cara, né? não tem cara, não tem cara. Ou então fala assim, ah, quando eu falo assim, ah, Fernando Augusto, é aquele que tem um probleminha. Autismo também não é probleminha. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, que vai pegar as habilidades de fala, as habilidades sociais, e tudo isso Fernando Augusto teve. Eu tive Fernando Augusto, eu tinha 22 anos, mãe de primeira vez, era mãe, né? E ele desenvolveu o desenvolvimento dele, esse motor, falou com 3 anos, só que com 6 meses eu percebia que ele tinha um olhar meio perdido, Uhum. que você falava com ele, você botava uma música, você cantava parabéns para ele e ele não respondia. Mas eu não sabia o que que era. Eu, gente, será por que que ele é desse jeito? Porque você começa observando, não que todas as crianças elas sejam iguais, mas o desenvolvimento delas são iguais. E aí eu percebi que filho de amiga minha dava tchau, cantava parabéns, já se buscava se relacionar com o outro, e ele não fazia nada disso. Aí com 2 anos de idade, eu procurei um médico, uma neuro, né? Aqui em Campos. Eu sabia que ele tinha alguma coisa, mas eu nunca tinha ouvido falar em autismo. Aí levei no médico, o médico falou assim: dá remédio. Aí dei remédio, porque eu achava que o remédio podia curar, né, aquilo que ele tinha. E aí dei remédio. Fernando Augusto ficou tomando remédio até 2017. E ele continuava muito Muitos anos, né? agitado, ele não falava. Oi? Muitos anos, Não né? ouviu? De remédio. Muitos anos. Muitos anos, tomando todo tipo de remédio que você puder imaginar. Tomava remédio 7 horas da manhã, tomava remédio 10 horas da manhã, tomava remédio 5 horas, depois do almoço, 10 horas e um monte de remédio. Então, aí E. tá a importância do nosso tema de hoje, né? Porque a gente precisa Uhum, uhum. desmistificar o autismo. Porque, por exemplo, tem pessoas Isso, que olham o autismo como uma deficiência, né? E o autismo isso, não com uma é uma doença, deficiência, não é uma doença, é uma condição, né? E as uma pessoas condição, elas uma característica. é uma característica e as pessoas É. muitas vezes não sabem disso, porque é uma coisa que não é falada abertamente. Hoje, graças a É. Deus, tem sido até mais falado com relação ao autismo, né? A gente ouve muita Uhum. coisa, mas a gente também ouve muita informação desencontrada, né? A gente ouve muita informação É verdade. errada. E aí a gente precisa buscar fontes seguras, né? Buscar Com certeza, é realmente verdade. aquilo que vai nos nortear, né? Uhum. Ponto de partida. Meu filho é diferente. Qual o ponto de partida? Olha ele aí, Esse aqui gente. eu tenho. Marcela. Oi, meu amor. Tá vendo? Ó, o Fernando foi o primeiro autista com quem eu tive contato, né? A gente nem Eu comentou imagino. sobre isso. É, Na época, na salinha é da igreja, pastor Carlos e pastora Ney estão aí também com a gente. Devem lembrar, né? verdade, E a gente verdade. falava assim, meu É. Deus, o que que eu Ele faço? chegou lá e parecia um furacão, né? É Naquela época. Então, verdade. meu coração ficava muito apertado, porque eu pensava muito nesse dia, nessa idade aqui. Meu Deus, se agora ele tá assim, como que vai ser meu filho adulto? O que que será do meu filho adulto? Eu pedi a Deus para Deus curar meu filho. Eu falava assim, Deus cura meu filho. Eu não sabia que eu podia conviver com essa característica, Pois com é. esse transtorno. Eu Então, não sabia que eu podia vamos conviver. lá. Um outro mito. Autismo tem cura?
Não, autismo não tem cura. Não, precisa, não é uma doença. A doença, você vai Não tomar um tem remédio, cura, ela vai porque curar ou não ela é vai te matar, doença. né? Não é doença. O Não é. remédio é que, no caso, ele tomava, era para controlar algumas, que às vezes tem o transtorno e tem as comorbidades. Fernando Augusto tinha, a comorbidade era muito agitado, mas isso poderia ser estimulado. Não precisava ele tomar tanto remédio como ele tomou. Na época que ele era pequeno, mas aí era uma coisa nova e eu nem tinha diagnóstico. Eu ia aos médicos, os médicos não sabiam TDAH. Ah, TDAH? Ah, vamos dar Ritalina. Aí falei o Eu nome do remédio, vocês podiam falar. E aí ele realmente tomava, não ele faço isso em surtava. casa. Ele surtava, mas ele surtava. Ai, vamos trocar então. Aí trocava o remédio e era pior, era pior, era pior, cada vez pior. Até a gente chegar no diagnóstico. Eu fechei o diagnóstico dele com 7 anos de idade. Eu andei de 2 anos, todo médico falava pra mim, vai ali. Aí, qual médico? Vai lá no Rio. Ah, tem um médico. Ah, eu ia. Ah, tem um médico que tá vindo do Rio pra Campos. Aí eu ia. Eu ficava desesperada. E eu não sabia porque, de repente, os outros médicos que eu fui levando ele, foi me falando, precisava de estímulo, de terapia. E foi aí quando eu acordei para a vida, porque o que acontece quando você descobre que seu filho é autista? Tudo aquilo que você sonhou para aquele filho é como se morresse, né? E aí você Meu entra no Deus. luto. Aquele filho que você Meu Deus. sonhou que seria, porque a gente cria expectativa, a gente cria expectativa. E quando isso acontece, o que você faz? Você entra em desespero, que foi o que aconteceu comigo. E eu acredito que muitas mães também entram, porque não é Com um caso certeza. específico meu, é um caso específico de quem é mãe de autista. E mãe também de outras crianças com algum tipo de deficiência, que você lança sobre aquela criança a expectativa sua todinha para o futuro, para os estudos, para os relacionamentos. E aí o que acontece? Aí você entra em luto, porque aquela criança que você sonhou, ela morre. E aí você Ah, entra você em tocou num luto. ponto muito importante. Eu já entro numa pergunta aqui que eu acho muito, muito importante. Mãe de autista ou de qualquer criança especial precisa de terapia? Com certeza, precisa. Precisa. A gente passa por discriminação. Quando aquela criança é pequena, que ela está fazendo a birra, que ninguém entende porque ele está fazendo, porque o sofrimento é tudo muito intensificado. A birra que é um sofrimento por alguma coisa que não aconteceu, que não deu certo. Ele sofre com intensidade. E aí as pessoas começam te olhando, te julgando, porque você é uma mãe que não dá limites, uma mãe que não dá educação, e aí você só começa a olhar os olhares te acusando. E nunca ninguém te apoiando. Às vezes Então a a gente tem mãe apoio da também família, mas às vezes a gente não precisa tem. de um acolhimento, porque querendo ou Precisa de um não, acolhimento, é, precisa de uma rede de apoio, olha aí, precisa de uma rede de apoio, precisa de acolhimento. Se tiver como fazer terapia, faça terapia, é muito importante. Então, a mãe precisa, sim, precisa de apoio, apoio dos pais, do pai, né? Da criança, junto, porque às vezes é tudo nas costas da mãe, e é verdade. praticamente você anda o dia inteiro. No caso, quando você tem mais de um filho, aí você coloca um filho para a escola, aí leva ele para outra terapia, corre para outra terapia. Hoje, graças a Deus, tá mais tranquilo, né? Mas antigamente eu ficava igual maluca, e às vezes remédio era caríssimo, aí precisava ir para a defensoria pública correr atrás, então você fica meio que desesperado. E com isso você está pensando, o que vai ser do meu filho? E o que será? E escola, você colocar na escola, a escola pega, manda tirar. Antigamente mandava tirar, que agora tem uma lei, né? Que obriga, precisa de mediador, precisa de cuidador, precisa de tudo. Mas na época de Fernando Augusto, eu colocava na escola, achando, não, vou colocar nessa escola, essa escola vai acolher, essa escola é acolhedora. Quando chegava lá, ninguém sabia lidar com ele. Aí falava assim, É verdade. olha, mãe, o dever do aluno é do Estado. A escola, quando eu achava assim, vou botar em uma escola particular. Aí quando eu estava na escola particular, vinha uma psicóloga, me chamava para conversar. É o dever do Estado. E se você quiser, tiver como pagar uma pessoa para ficar com o Fernando, aí ela fica. Não tinha como pagar, botava lá na escola, né, que o Estado tinha o poder, né? E Fernando Augusto entrava lá também, ninguém entendia ele.
E às vezes pensava assim, vou tirar da escola, não vai estudar, é melhor não estudar, ninguém quer ele lá. Meu Deus. E quando ele tinha 7 anos, 6 anos, ele estava no primeiro ano. E aí a escola falava que ele não lia, né? E aí falou assim, ele vai repetir de ano. Eu falei, mas se ele vai repetir de ano, vai. Eu já estava arrasado, porque era a segunda vez que ele ia repetir de ano. Aí eu, gente, mas não pode fazer nada, Elisângela. Fomos para casa, era uma virada de ano. Eu fui na igreja de uma tia nossa. E aí, quando ele estava agitado, né? Porque estava cheio de gente, muita gente, barulho. Gente, Aí essa tia falou assim, Elisângela, é assim, isso. todas as vezes que uma mãe de autista entra no culto, primeiro a gente leva nome de doida, eu não sei você. Porque a criança não quer ficar, mas não é que ela não queira, porque ela não goste, é porque é um muito estímulo muito estímulo grande, né? Meu barulho, filho, gente todas as falando, vezes que barulho chega na de gente igreja, andando. tem que causar. Tem que causar. Desespero. Mas é porque Então, eu estava estímulo. nessa igreja e Fernando Augusto, aí essa tia nossa tirou ele para ficar mais tranquilo e foi andar. Aí ela falou, vamos ficar aqui. Aí a gente tinha umas salas assim, né, da igreja, e estava escrito algumas coisas lá, culto não sei o quê, lá não sei o quê, coisa que aviso. E a gente começou, Fernando Augusto, não sei o quê, 9h30, não sei o que lá, Meu não sei o Deus, que, começou a Fernando, ler. você lê? Aí ele, eu leio. Você lê? Aí eu fui pra escola, passou, né? Passou grado de ano. Aí fui pra escola. Aí falei assim, Fernando Augusto tá lendo, ele vai poder ir pro segundo ano. Aí ela, mas ele não tem maturidade, já foi lançado em diário, já não tem como, deixa ele repetir. A escola, ela não acolhia. Não que hoje esteja 100%, não tá 100% ainda, tem muita coisa para melhorar. A inclusão não é você colocar um aluno sentado lá. Isso não é inclusão. Inclusão é você chamar ele para participar, você criar métodos para que ele venha aprender. E ele é capaz de aprender. É só você, arregaçar a manga, estimular, 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 estimular. Entendeu? Aqui em casa, eu tento ao máximo dar autonomia a ele, independência. Não ligo para quem fala você é louca, porque eu falo com ele, ele não vai me ter pro resto da vida. Então, eu quero muito que ele faça a universidade. Né? Isso, ele vai na padaria, ele compra pão, ele vai no supermercado, ele vai no shopping, ele quer aprender a pegar ônibus, mas na hora certa vai chegar de pegar ônibus. Então, eu acredito que no autismo tudo é estímulo, é o tempo todo estimular ele, é terapia, fono, tudo que você puder fazer. Eu sei que às vezes não é fácil. Estímulos na terapia. Quais são, assim, a gente sabe que no autismo o tratamento é multidisciplinar, né? Tem vários tipos de tratamento. E aí, quais são, assim, os tratamentos que Fernando, né, teve que passar? Fernando Augusto fez fono, porque até hoje ele tem ecolalia, ela vai ficar ali, né? Então, às vezes, quando tá nervoso, ele repete, pergunta a mesma coisa 300 vezes e eu respondo 300 vezes, que é preciso ter muita paciência. E ele não entende palavras de duplo sentido. Então, às vezes, tem coisas que é falada com ele, quando você for falar, a pessoa, quem tiver autista perto, quando for falar, tem que falar tudo muito assim, no pé da letra, para que ele venha entender. Porque se você falar alguma coisa de duplo sentido, tipo, vou dar um exemplo simples aqui, vai chover canivete. Ele vai me perguntar, mãe, vai chover canivete? A gente tem que entrar, porque senão a gente vai morrer, o canivete vai furar a gente. Entendeu? Então, tem coisas que ele vem me perguntar e eu explico para ele, porque, né, ele convive, ele tem amigos da idade dele, ele convive com esses amigos e às vezes eles falam coisas de duplo sentido, falar metáforas, né, e ele não entende. Aí ele vem, às vezes ele fica meio perdido, ele vem me pergunta e eu explico a ele. Tem alguém Isso é o autismo, é uma delícia. A Naeli tá perguntando qual a idade do Fernando. Hoje. Fernando Augusto tem 19 anos. Hoje ele tem 19 anos, vai fazer 20 anos dia 13 de maio, né, Fernando? Mas posso falar? Você quer falar? Aí eu tava imitando. Posso falar? Pode. Aí eu tava imitando o cara que tava discutindo com os meninos aqui que não é morador.
daqui, entraram no condomínio sem avisar ao porteiro. Entraram aqui, subiram no muro do cara, aí pra tentar pegar a pipa lá no cara. O cara não gostou, aí eu tô imitando esse cara, aí ele, ó, você tá subindo no meu muro pra quem, rapaz? Você mora aqui Fernando por ama acaso? pipas, Aí eu né? falei, não, eu moro aqui. Ele ama a Eu amo pipa. O pipa. foco Pipeiro, dele, né? autista, Tem um o autista hiperfoco. tem um hiperfoco. Então, o hiperfoco de Fernando Augusto é pipa. Ele criou o Império Pipeiro. O Império Pipeiro tem uma bandeira, Meu Deus. né, Fernando? E o Império Pipeiro também tem um hino. Meu Deus, olha isso. Esse é o universo do autista. Você tá E às vendo? vezes a gente embarca, nisso, que no caso, aí da fala, até em questão da fala, ele começou falando, ele tinha 2 anos e meio, 3 anos, e a fala dele às vezes é uma fala sem função. Às vezes é uma fala que vai, mas ela meio que se perde. Aí é por isso que precisa, sim, da fono. A gente estava falando das Sim. terapias, precisa da fono para dar uma organizada nisso. A terapia ocupacional, psicólogo, podendo ter psicopedagoga também, e um neuropediatra, para se precisar medicar, ver como é que tá os avanços, né? Às vezes regride. A gente deu uma regredida na pandemia, porque o autista, mesmo se tomar remédio, não vai deixar de ter as crises, elas vão existir. Às vezes mexe com a gente como mãe, a gente fica bem, né? Mas aí você sacode a poeira e dá a volta por cima e vida que segue, porque não dá pra ficar parada, senão não vai nada que vai acontecer. E no começo agora da pandemia, ele fazia futebol no Paraesporte. Ele já viajou. Hoje mesmo ele foi lá, né, Fernando? Uhum. Ele viajou, tem só pessoas com deficiência, todo tipo de deficiência. E ele estava fazendo a PAI também, lá ele fazia oficina, ele ia para a escola, ele fazia outras terapias. E, de repente, era uma sexta-feira, na segunda-feira não teve mais nada, né? E tinha que ficar trancado dentro de casa. Uma E aí, mudança como é que você vai falar drástica, para né? como é que você vai falar para um autista que segue uma rotina? Às vezes, até se você trocar de rua, ele tem 19 anos. Imagina então uma criança pequena que às vezes não sabe falar, e ela vai gritar, ela vai espernear. Às vezes Mano, a gente vou dar umas voltas. tá. Vai Às dar vezes umas se a gente Gente, me ajuda. é, É neste nível, então, neste se às nível. vezes. Estão falando ali da alimentação, realmente, a alimentação Alguém falou ali embaixo, da alimentação ajuda muito. Tem alguns autistas. No meu caso, não, o meu não faz. Mas realmente tem alguns autistas que têm intolerância a leite, a glúten, o açúcar né? também. Isso, e aí às vezes retirar isso ajuda muito. Eu não posso assim, falar com precisão, porque no meu caso, Fernando faz uso de todos os alimentos, mas eu conheço autista que retirou o leite e também o glúten e teve uma melhora boa. Então, E Fernando, já quebra um mito aqui, né? Que tem pessoas que dizem que todo autista é não verbal, não é o caso, né? Graças a Deus não é o não é caso. o caso. Ele pode, às vezes, não ter a fala pode não ter função, mas ele fala, ele fala, ele fala. Ele toma banho sozinho, ele fala quando ele tá com fome. Era tudo que eu queria, porque quando ele era pequeno, a gente falava quando ele tinha 4, 5 anos, a gente nunca sabia o que ele queria, porque ele não falava, a gente nunca sabia a gente não sabia quando ele sentia dor, porque ele não falava. Entendeu? Então, hoje é tudo que eu quero, assim, que eu queria, que eu pedi a Deus. Eu não sabia que o futuro ia ser muito mais leve. Eu acho que eu até comentei com você, de uma mãe, não sei nem se ela tá aqui, que eu até falei com ela para assistir a live, de uma mãe que tá muito angustiada com o filhinho dela. E aí eu peguei e falei pra ela, é muito mais leve. É só ela continuar seguindo o caminho, não desistir do filho dela, continuar seguindo o caminho, buscar estímulo. Às vezes a gente não tem condição, porque realmente, às vezes, para conseguir pelo SUS não é fácil. Verdade. Conseguir uma fono, você entra numa fila que ela nunca acaba. Então, olha, meu filho entrou num coral numa igreja, lá ele cantava. Meu filho foi para a igreja, a comunidade, foi muito bem acolhido lá.
E todo lugar que meu filho vai, a gente sempre botava, ia para aniversário, às vezes eu falava assim, gente, eu não vou não, ele vai quebrar tudo, ele vai bater nas crianças. Não, vambora. É o que eu tô falando, a rede de apoio que me ajuda. Não, vambora. Leva ele, eu vigio. Quando o outro vigia. E era assim, aí ele ia. Às vezes ele estava muito agitado em casa, a gente ia pro Jardim São Benedito, vamos lá tocar uma bola com ele. E aí ia, às vezes... É o e trabalho às vezes árduo, né? foi um trabalho árduo, não foi fácil. E não é fácil, entendeu? Não é fácil. É o que eu estava falando. Quando chegou a pandemia, do nada acabou tudo. Então, o autista, ele segue uma rotina de acordar, de dormir. Tem, às vezes, horário sem banho. Ele vai tomar banho e dobra a roupinha dele tudo de um mesmo jeitinho. Tem as maniazinhas dele. Então, tudo acabou de uma hora para outra. E aí, como é que você vai falar? Ele me perguntava, quando vai acabando a pandemia, o Fernando Augusto, não sei, a pandemia tá matando, quando que eu vou pra escola, quando vai voltar isso? Eu não sabia. Um dia eu saí de casa, eu não sabia que isso estava angustiando ele de uma certa forma, que ele também não me fala, né, Não justamente por pensa, causa né? dessa... Isso. E eu saí e deixei ele em casa. Quando eu cheguei, tinha um espelho nesse guarda-roupa dele aqui, tinha um espelho. E ele, porque ele estava sofrendo muito, ele deu uma cabeçada. E Deus não deixou cortar ele. Não tinha um corte, não tinha nada. Só o coisa estraçalhado. Entendeu? Às vezes eles não conseguem colocar para fora o que eles sentem. Então, e eles colocam para fora dessa forma. Isso poderia ser, foi uma pirraça, quebrou o guarda-roupa, vai dar na sua cara. E aí eu busquei auxílio, eu busquei ajuda, ligamos para a psicóloga, conversamos com a psicóloga, ela ajudou a gente, e a gente foi enfrentando entre altos e baixos a pandemia. Pensei em tirar da escola, não vou deixar eu terminar, porque não estava conseguindo acompanhar o estudo online. E aí também, aí começa um fala, o outro fala, ele do nada ressurgiu com uma força e acabou o terceirão, né, Fernando? Uhum. Ah, garoto! Ele é muito dedicado. Isso aí. Aqui sobre alimentação, a Naeli tá compartilhando aqui com a gente. Ela tá dizendo que a tia dela, né, o primo é autista, e a tia teve que tirar alguns alimentos, e depois que tirou, melhorou muito, inclusive a agressividade, porque a criança era agressiva. Olha só a importância. E também a individualidade dele ser respeitada. Porque você vê que um tem a seletividade alimentar, o outro não. Então não é uma regra, todo autista é igual, até porque tem os níveis, É igual, né? não é igual. Isso, tem os graus de autismo, né? E Fernando Augusto é o grau moderado, tá entre o leve e entre o coisa, né? Tem o mais leve, que às vezes as pessoas, né, que não conhecem, falam, realmente não tem cara de autista. É o leve, que às vezes, às vezes ele consegue estudar e ele consegue ter uma vida quase que normal, mas na hora de se relacionar vai ter, né, as dificuldades. E esse é o leve. E o moderado tem, né, as suas crises, às vezes precisa de medicação. Tem alguns autismos que é associado, né, às comorbidades, que dão epilepsia, né, que dão crise de convulsão. E então nenhum autista vai ser igual. O autista da casa da pessoa não vai ser igual a esse autista e o outro autista. E realmente não é. Eles têm eles têm as características que às vezes quando eu vejo outro autista, eu percebo assim, a fala é meio, né, pausada quando fala, mas não é igual, não é igual. E a gente vê que tem alguém falando aqui, ó, Monique Franco. Os autistas são muito ansiosos. Na maioria das vezes, sim, né? Isso. Geisa Gomes, tenho muito orgulho de tê-lo na minha vida. Importantíssimo. Como diz tia Gisele, te ama. Fernando! Cadê tia Gisele? Tia Gisele. Tia Gisele é querida mesmo, hein? Cadê ela? Onde? Aqui, tia Gisele. Obrigada. Tá vendo, ele é gente? muito amado. E sabe quem me salvou? Após a minha mãe, sabe quem me salvou? Foi Mariana. Mari Moraes. E primeiramente,
Tá na fase das meninas. primeiramente de tudo, quem me salvou foi Letícia Gomes. Aí, primeira de todas foi a Mari Moraes. Letícia é famosa. Mariana da Silva Gomes. Letícia é muito famosa, né? É. Né? Letícia E aí é agora Letícia tem Gomes. Mariana. Mariana, Mari Moraes. Mariana é prima. Mari Moraes. Eu gosto dela. Tá. Mas E como sobre primo, Como prima. profissões? Ele tem sonhos? Tem... Como que funciona? Historiador. Uau! E governador de pipa, para governar o meu país. Ah, o país da Eu quero pipa, né? governar esse país que eu quero governar muito. Que coisa Ele linda. fez o Enem agora e o Olha curso aí, que ele quer coisa fazer é linda. História. Coisa E linda. quando ele terminou o 9º ano, é por isso que eu falo, quem tiver cada vitória, cada pequena é uma vitória, é coisa. Então, quando ele terminou, a gente falou, agora rumo ao ensino médio. E aí a gente foi, veio a pandemia no meio do caminho, e a gente conseguiu terminar. Eu digo a gente, porque é uma luta minha e dele. Quando eu vejo que eu penso que ele vai desistir, ele me dá eu dou força a ele. E quando ele vê que eu vou desistir, ele me dá força. Então, terminou o ensino médio. Então, eu penso assim, cada fase concluída com sucesso, sabe? Com Deus ajudando, com as pessoas ajudando. E agora a gente está rumo à universidade. Meu Deus. E aí eu peguei e falei com ele, a própria formatura agora vai ser do curso de História. Lindo. Gente, eu quero ver isso. Por favor. Vai. Agora, Elisângela, conta pra gente. Qual foi o momento mais difícil para você nessa trajetória? Porque a gente olha hoje pro Fernando, né, principalmente quem conheceu ele pequenininho e hoje vê a evolução, o avanço, né? Qual foi o momento mais difícil dessa trajetória que você pode falar assim, eu pensei que dali eu não ia passar? Você possa contar Foi a pra nós. infância dele. Foi a infância dele, que eu não sabia o que era, uma interrogação. Que eu não conhecia o autismo, nunca tinha falado de autismo, mãe de primeira viagem, eu tinha 24 anos, quando ele tinha 2 anos que eu comecei a perceber que o desenvolvimento dele não era igual das outras crianças, e eu não sabia. Quando eu via meu filho tomando aquele monte de remédio, às vezes ele fazia xixi na cama, e ele ficava envergonhado, porque os remédios dopavam demais, ele não conseguia acordar para fazer xixi. E ele falava, poxa, mãe, de novo, tipo assim, não conseguia acordar. Então aquilo acabava com o meu coração. Quando eu via, às vezes, as outras crianças não querendo brincar com meu filho na rua, porque ele era chato e repetitivo, já ouvi isso de uma criança. Então, foi a pior fase. Eu compartilho. E hoje eu vejo meu filho amado, tem amigos, os amigos vêm que ele tem um apelido aqui no condomínio, e o apelido dele é Chuff. E aí os amigos me Chuff, sempre introduz ele no futebol, nas brincadeiras, nas festinhas. Então isso pra mim é a minha maior alegria. E o momento mais difícil com certeza foi a infância dele. Então eu falo com as mães de novo, não desista, vai passar, não é fácil, não vai acabar e não vai diminuir. Mas vai passar, vai ser mais leve, vai ser mais fácil, a gente vai aprendendo. E as pessoas também que vão estar junto com a gente também vão aprendendo. Eu acredito muito nisso, né? Essa conversa, esse momento aqui, justamente nós, como mães, possamos trocar experiências, né? E ver que momentos difíceis vão passar. A pastora Neide está aqui falando com a gente que a mãe é a companheira ideal, e é a realidade, né? Porque apesar de Deus sempre enviar pessoas boas, pessoas que vão estar ali com a gente, pessoas que vão estar ao nosso lado, profissionais, mas a mãe que sabe quando você vai falar com um médico ou com qualquer profissional, você vai lhe levar tudo masticadinho para o médico, porque o diagnóstico do autismo não é com exame de sangue, não é com na cabeça. A gente ainda ensina o médico, né? Isso, exatamente. Então a gente leva tudo mastigadinho para ele. Aos profissionais da saúde, gente. Mas se confiar, as mães ensinam os médicos. Você já leva tudo muito mastigadinho para eles. Então, não é você chegar lá, fazer um exame, ele vai lá, vai tal. É lógico que tem casos que precisa fazer alguns exames para ver se tem outras doenças junto. Mas o autismo ali sozinho,
Você não vai fazer um exame normal e vai. Então, é ali na observação. Quem está ali observando todo dia, o dia a dia, é a mãe, né? Quem está junto com ele. E aí você leva tudo mastigadinho pro Verdade. médico. Verdade. A Ana Lígia tá falando aqui que a gente vai aprendendo, tanto as crianças com a gente, quanto nós com as crianças, né? Vamos aprendendo dia a dia. Monique Franco, É eles verdade. precisam ser compreendidos. Falou tudo, Monique. Eles precisam ser compreendidos. Esse é o nosso É. objetivo também aqui, né? Além de apoiar umas às Uhum, outras como mães, né? Como pessoas, porque nós vamos uhum. encontrar autistas. Não são só os nossos filhos, nós vamos encontrar autistas em todos. Mas hoje, por exemplo, eu passo nos lugares, às vezes eu vejo uma criança mais agitada, eu já sei que não é só pirraça. Tem alguma coisa, a gente Tem consegue alguma coisa. identificar, né? A Esses gente dias, já sabe. Aí, isso, esses dias eu fui no a gente que é aniversário mãe, né? com meu filho, levei meu filho no aniversário e ele brincando, né? E chegou uma menina, aí eu perguntei assim, disfarçadamente, né? Pra dona da festa, falei, ela tem uma patologia, né? Aí ela, não acredito que você percebeu. Falei, a gente acaba, A gente que é mãe, a gente já percebe. A gente né? às vezes não fala, mas a gente acaba, nossa, parece. Eu também sou assim, às vezes, quando eu saio, às vezes a gente vê criança, e aí você percebe logo que tem alguma coisa, que às vezes tem alguns traçozinhos ali, e às vezes E a também gente acontece já muito dos pais não pilotou, né, também. aceitarem. Mas aí É, que tá a acontece falta, muito dos pais não aceitarem. né? E muitas vezes, além dos pais muitas vezes não quererem enxergar, porque existe ainda aquelas pessoas que têm dificuldade de aceitar que o filho tem uma Uhum, comorbidade, que o filho uhum. tem algo que precisa ser tratado. Gente, isso hoje precisa, cada dia mais, precisa ser visto com antecedência. Quanto antes a Isso. gente diagnosticar qualquer tipo de anormalidade, melhor, né? O maior amor que eu tenho pelo meu filho é enxergar realmente o que está por trás daquele comportamento, porque eu vou conseguir tratar junto com ele, né? Não sei se Exatamente. vocês sabem, eu sou mãe adotiva e às vezes as pessoas me perguntam assim, nossa, você fala com tanta naturalidade, porque meu filho ainda não tem diagnóstico fechado, mas eu já sei. E Uhum. aí as pessoas falam assim, nossa, A é muito gente sabe, né? difícil ver alguém assim. Eu falei, não, mas eu preciso, se eu amo verdadeiramente meu filho, eu preciso dar a ele o tratamento que ele precisa para ter uma vida melhor, né? Então a E gente quanto mais precisa, como cedo puder mãe, fazer o tratamento, pode falar. quanto mais cedo puder fazer o tratamento, é melhor. Quando ele chegar numa fase de adolescência ou até na fase adulta, ele vai estar melhor, ele vai aprender a lidar com o meio muito melhor se ele não te começar tarde. Sim, né? Ou às vezes nem começar. Então o maior amor que a gente pode dar é o tratamento. O maior amor que a gente pode dar é Exatamente. realmente a Monique que está falando, Monique Franco. O médico já me disse que meu filho não tinha nada. Mas a gente sabe quando o Tem nosso muitos filho tem, médicos que fazem isso. Não, tem né? muitos médicos que falam isso, entendeu? É só o médico falou que não tem nada, corre para outro médico e vai correndo. Dá trabalho, mas vai pulando de galho em galho uma A- hora que a Até gente ter sabe que eles têm certeza, alguma coisa. Ah, eu posso né? falar? Eu posso Até falar? você ter. Um minutinho, um pouquinho. Ele Ele quer quer falar. falar, né? Mas até a gente. Ó, tá. Oi? Mais uma coisa, ó, e autista é verbal, tá? Nem todo Posso autista não é falar? verbal. Posso Olha aí, falar com ó. todo respeito? Quebrou o mito. É, Pode é, falar. o remédio não é muito mais melhor, mas o que é melhor é o tratamento e a terapia. Olha, tá vendo quem tá falando, gente? É o É um próprio. autista. Não é É, mais, E eu né, um venci, bate-papo, é o eu próprio que venci. tá falando. é, Oi? Posso falar? E eu Pode falar. venci, superei, motivei, ele falou que ele venceu. venci, motivei, superei. Porque antes eu sofria, mas agora eu não sofro. E antigamente eu tive uma história muito sofrida, mas hoje não tenho uma história sofrida como essas. Porque, graças a Deus,
eu tive uma menina ao meu lado, que é minha prima, que o nome dela é Mariana, conhecida como Mari Moraes, mas primeiramente foi Letícia Gomes que me salvou. E depois foi essa prima boa que eu já tive. E me falou, acredite, porque a minha beleza pode extravasar e alastrar a sua vida. E Agora a gente vai contar. posso falar? Obrigada. Eu sei. Não, Não, eu calma aí, queria calma aí, falar, calma vai aí, perder calma o aí. rumo. Posso falar? Posso falar? Fala. E hoje eu estou de volta com os meus colegas e amigos. Pronto. Arrasou, arrasou. A Lu Correia tá falando aqui, olha, muito interessante a fala dela. Sou professora e seria muito bom que todos os profissionais da educação buscassem se informar para ajudar. Lu, isso é, assim, algo que nós necessitamos nesse tempo dos educadores. Eu falo para vocês assim, meu filho hoje tem 5 anos, é uma dificuldade terrível para se adaptar com a escola, porque nem todo mundo entende, né? É como é o mesmo caso que o Fernando passou. Não mudou muita coisa, não. Então, o profissional está capacitado para isso. E, gente, hoje em dia, nós temos até cursos gratuitos de internet. Ah, mas não é... Aí, às vezes, a gente fala assim, mas não é aquilo tudo. Mas toda informação é bem-vinda. Porque, muitas vezes, eu estava pensando nisso hoje à tarde. Talvez... E traz isso, traz a mínima informação que seja... Ela vai te ajudar a entender melhor, vai te abrir o caminho, né? Olha, o pouquinho que eu sei, o pouquinho que você sabe, vai acrescentar naquele que não sabe nada, né? Então a gente precisa falar, a gente precisa compartilhar. Se eu não sei nada, eu vou buscar. Nós estamos aqui conversando, nós não somos expert, né? A não ser Elisângela, que já lidar com a situação, né? Mas nós somos experts, nós não somos médicos, né? Porque geralmente é um neuro, um psiquiatra que faz o diagnóstico, né? Nós não somos nenhum profissional da saúde, mas nós somos pessoas interessadas. Nós somos pessoas que gostam de despertar a nossa sociedade para aquilo que vai trazer benefício. O que a gente está falando aqui hoje é algo que vai trazer benefício para toda a nossa sociedade, para todas as pessoas que verdadeiramente tiverem oportunidade de estar assistindo, de estar compartilhando. Então, por que não multiplicar aquilo que eu já sei e me abrir para aprender aquilo que eu não sei ainda, né? Vamos lá. Tá dizendo aqui Giza Gomes. É a querida, né? Do Fernando. Tá. Deus capacita os seus. Mães especiais têm filhos especiais. Só o amor pode mudar o rumo das histórias. E o amor é o melhor remédio para recuperações. Nossa, muito bom. Muito bom, gente. Verdade. Tô amando essa interação de vocês também. Vamos lá, Monique Franco. Eu segui com os profissionais e assim fechou o diagnóstico. Olha só que coisa. Ó, primeiro falaram que o filho não tinha nada. Então vamos lá, ela seguiu com os profissionais e assim fechou o diagnóstico. Graças a Deus e ao médico, quando ele tinha 2 anos e meio. Hoje ele já tem 7 anos, super inteligente. Olha isso, gente. Canta muito, é super afinado. Ela ama o autista dela, né, gente? Por favor. Então, olha só. Né? É difícil, gente, não amar. O autista mandou tocar violão sozinho. Sabe tocar violão sozinho. Aí a pandemia, né, mas trouxe isso também. E a gente tentou botar outras coisas, e aí ele ganhou um violão, e aí meu irmão toca violão. Aí meu irmão vinha aqui, falava dó faxininha do não sei o que, ele ia e agora ele toca. Aqui. Só que ele só toca uma música, né? Se pedir pra ele tocar, outra música. Vou tocar primeiro, né, gente? Então, assim, é muito importante. Eu vou tocar. Aqui, ó. Ah, que show, Ele quer mostrar o boné do Liverpool que ele ganhou. Que eu gosto. É o time dele, do coração. E cadê o violão pra cantar uma música pra gente fechar essa live, gente? Tem que tocar. Fernando, o violão, vem tocar. Vai ficar lindo. Marcela, eu vi uma entrevista de uma autista de autocomprometimento, ela não fala, né?
ela precisa, para poder se concentrar, né, se estabilizar, assim, ela precisa fazer movimento com o corpo. Não sei se você viu essa entrevista. Eu ia dormir, a televisão estava ligada e ela fez pedagogia. Ela demorou mais para fazer, mas ela terminou pedagogia. E ela falou que os autistas, ou qualquer aluno com alguma deficiência, com necessidade de inclusão, não é incapaz. Quem é incapaz é o meio. É um meio que não se o governo que não oferece especialização para os profissionais. São os próprios profissionais, às vezes, desmotivados, porque recebe pouco e não pode, às vezes, correr atrás de um curso, alguma coisa para poder se aprofundar mais. Então, quem está deficiente é o meio, não são os nossos autistas, os nossos especiais. É o meio. Então, ela falou isso ficou marcado no meu coração. Então, o seu autista, o seu filho deficiente, ele não é incapaz. Incapaz é o meio. Então, se você puder buscar auxílio, buscar ajuda, tenta para poder estimular, que ele vai longe. E aqui tá meu autista tocando aqui o violão, que ele aprendeu a tocar na pandemia. Ele vai tocar o hino do livro. Assim, Não, deixa ele. Antes dele tocar, eu quero só aqui, pra gente fechar. Tá tão bom, mas a gente vai ter que fechar, senão eu não vou conseguir deixar gravado. Você que está aí nos assistindo e de repente você sabe que seu filho precisa, né, de um diagnóstico, procure ajuda, procure um neuro, procure um psicopedagogo, procure um psiquiatra, procure os recursos necessários. A gente sabe que nós estamos numa cidade que não é fácil, a saúde da nossa cidade não é fácil. Mas, enquanto tiver uma mãe guerreira, né, vai ter um filho defendido, né, nem sei se essa é a palavra, defendido, né, mas vai ter um filho guardado, vai ter um filho encaminhado. Já quero desde então parabenizar Elisângela pelo lindo trabalho com esse menino maravilhoso. Gente, saia dessa live assim acrescentada, com meu coração transbordando. Eu também gostei, eu tava nervosa. Então, a gente vai ter que marcar outras, tá? Vamos ter que marcar outras. Porque esse foi maravilhoso, maravilhoso. Eu espero, assim, que cada um que aqui está, o que passou, que ainda vai assistir posteriormente, já tão abençoado como nós estamos sendo. E eu queria, então, terminar com o Fernando Augusto cantando, né? Uhum. Vai cantar em português ou em inglês? Inglês. Meu Ele Deus, vai cantar do livro. olha isso! Então vai lá. 1, 2, 3 e... Where we walk, chocolate stormy, oh, do pai, and don't be afraid of each dark. At the end of the storm, there is golden sky. The sweet silver song of a lark. Woke up, took a wind. Woke up, took a train. Took your dreams, be doesn't blow. Woke up with hope in your heart.
Walk on, with hope in your heart. Ajudei, you Arrasou, Fernando! Parabéns! Gente, tá muito Fernando! feliz. Lindo, lindo, lindo. Ah, eu também. Aqui, Gente, não ó, posso ó, sair. Arrasou, Fernando. Eu não posso sair dessa live ó. sem tirar um print da tela. Fernando, vem aqui, menino. Bem, Fernando. Tem que tirar um print dessa tela, gente, porque isso tá marcado. Vamos lá? Quem quiser tirar é agora, hein? 3, 2, 1 e... Foi? Foi? Foi, gente? Acho que Foi? foi. Vamos lá, deixa eu tentar mais uma vez. Manda pra mim. Eu acho que eu perdi o tempo. Bota, Vai? bota na Vamos, cabeça. Fernando. Ah, na cabeça não, deixa aqui, ó. Não. Não tô aparecendo, filha. Aí. Aê, acho que agora foi, hein? Foi. Gente, Ué, muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Foi, assim, enriquecedor. Enriquecedor. Maravilhoso. Foi Quem muito tirou edificante. print, Gostei muito. marca a gente lá que a gente vai amar, né? Fala, É Liz. verdade. Ah, eu gostaria muito de agradecer. Eu espero que com um pouquinho da história que eu contei, eu tenha contribuído na vida de alguma mãe, de alguma tia, de algum familiar, de algum autista. E eu queria também agradecer a você, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, minha mãe, às vezes eles têm que gravar Fernando Augusto, mostrar. Ah, não, não. E agora eu mostrei, todo mundo conhece ele, sabe quem é ele. Sabe que o Gente, autismo que não é história doença, maravilhosa. não é um Tem que gravar monstro, mesmo. e que a gente pode conviver, a gente pode conviver assim, bem leve. Não é, é ruim, tem as crises, tem as partes que é difícil, mas não é sempre difícil. E tá aí, ó, ele aí, ó, trilhando o caminho de vitória, eu creio. Isso aí. Nós vamos ver muitas vitórias ainda pela frente, em nome de Jesus. Então, Vamos sim. agradecemos, né, gente? Obrigada. Todo mundo que ficou com a gente até aqui. Pra mim, assim, nossa primeira live pelo Instagram. Um sucesso, gente. Muito obrigada. Todos que ficaram aqui até o final, tá? Vamos ter mais. Na próxima a gente vai falar sobre a influência das telas. Tenho certeza que acho que muita mãe vai se identificar, né? E vai ser bom para todos nós. Vamos aprender muito. E com certeza a gente vai ter mais um profissional aqui para nos auxiliar. Então é isso. Beijo, muito obrigada mesmo. Beijo, obrigada. Tchau, Obrigada, gente. beijo todo mundo, tchau. Tchau.